Há pouco saudei-vos e quero voltar a saudar porque nem todas as pessoas estavam presentes. É um privilégio muito grande poder fazer parte deste culto, participar neste culto juntamente com os irmãos. E todos são muito queridos, temos familiares, amigos que estão connosco, temos irmãos que já não víamos há bastante tempo. É uma alegria, irmão Orlando, poder partilhar novamente este salão consigo. Irmã Carolina, eu sei que ela está cá, mas eu não a vi. Onde é que está a irmã Carolina? Irmã Carolina, muito prazer em estar consigo novamente. A irmã tem, por razões de saúde, não tem podido estar, mas temos orado sempre por si. Todos sintam o nosso abraço, são todos muito bem-vindos, como eu referi. Vamos orar. Os irmãos podem ficar de pé. Nós vamos ler um pouquinho das Escrituras. Vamos ler 2 versículos das Escrituras. E o que nos faz também ser cristãos é a reverência que nós temos, o respeito que nós temos pela Palavra de Deus. Por isso não pode haver um culto em que a Palavra de Deus não seja exposta, porque é Deus que fala connosco através da Bíblia, através das Escrituras. É assim que nós entendemos e vamos pedir então ao Senhor que nos abençoe ao lermos e ao meditarmos na sua palavra. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor, e queremos ouvi-la mais do que o Rui Sabino, que nós possamos ouvir o teu Santo Espírito. Este é o nosso pedido, Senhor, e nos curvamos na tua presença para submissos, para ouvir o que tu tens para nos dizer hoje. Com a tua misericórdia e graça, abençoa-nos com a tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Um dia, Jesus esteve no monte a ensinar. E naquele dia, o ensino de Jesus ficou conhecido pelo Sermão do Monte. E naquele monte Jesus estava a falar para milhares de pessoas. E crê-se que Jesus terá pregado o dia inteiro. Não foi um sermão de 15, 20 minutos. Foi o dia inteiro que Jesus esteve a falar. Falou para aquela multidão que o ouvia sobre a ética do reino de Deus. A forma que os homens têm ou devem viver uma vida que agrada a Deus. Foi esse o grande tema daquele dia. E milhares de pessoas, ao ouvirem o Senhor, ficaram impressionadas com o seu ensino. Alguns disseram mesmo, olha, nunca ouvimos ensino como este, porque ele ensina com autoridade. Agora quero que imagine o seguinte: o que é que no final de tantas horas de ensino, o que é que Jesus disse àquelas pessoas? Todo o sermão tem uma conclusão. Qual foi a conclusão que Jesus entregou àquelas pessoas depois de estar tantas horas a ensinar sobre o reino de Deus? Qual foi a recomendação que ele deixou? Qual foi a palavra de encorajamento que Jesus deixou àquelas pessoas? Isso está escrito. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 13. E aqui começa, digamos assim, até ao final do sermão, a conclusão que Jesus entregou. E Jesus disse assim: depois de estar o dia inteiro a ensinar aqueles milhares de pessoas, Jesus disse: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
Noutra versão, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora sim. Havia ali pessoas com muitos interesses. Havia pessoas que estavam naquele monte e que tinham mesmo fé em Jesus. Criam que Jesus era o enviado de Deus. Havia também naqueles milhares de pessoas os curiosos que tinham ouvido falar sobre o ensino, tinham ouvido falar que Jesus fazia milagres, então queriam ver. E com certeza lá estavam também. Imagino que no meio de milhares de pessoas estavam aqueles que foram convidados. Olha, anda lá a ouvir aquilo que eu ouvi. E muitas pessoas estavam ali convidados a participar naquele ensino que o Senhor entregou. E naquele grupo também havia os do contra. Há sempre os do contra. Em Israel não era diferente. Eles tinham lá um grupinho, que eram os fariseus e os escribas, que estavam lá só para criticar o que Jesus ensinava e desdizer o que Jesus dizia ou anunciava às pessoas. Mas o que é facto é que as multidões ficaram impressionadas com o ensino que Jesus deu. Então, Jesus fala de duas portas. A porta estreita e a porta larga. A porta ampla, larga. Jesus fala de dois caminhos, o espaçoso e o apertado. E Jesus fala de dois destinos. Um destino que chega à vida e o destino que chega à perdição. Duas portas, a estreita e a larga, dois caminhos, o espaçoso e o apertado, dois destinos, a vida ou a perdição. É assim que Jesus termina. E o que é que Jesus queria dizer depois daquele dia inteiro de ensino? Entrai pela porta estreita. O que é que Jesus queria dizer? Vou pedir a vossa ajuda. Os irmãos vão começar, vamos recitar todos a oração do Pai Nosso. Pode ser? Então vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ficamos assim. Como é que acabou? Seja feita assim. Ao longo daquelas horas, o que Jesus ensinou foi a multidão a fazer a vontade de Deus na terra, assim como essa vontade é feita no céu. Ao longo daquelas horas, Jesus ensinava o povo a viver de acordo com a vontade de Deus. Ensinou-os muitas coisas, nós podemos pegar no Sermão do Monte e ver muitos ensinos ricos. Mas, por exemplo, Jesus ensinou aquelas pessoas que ouviam a ter uma identidade nova. Uma identidade marcada pelos valores do céu, pelos valores do reino de Deus. Por exemplo, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Certo? Quem são os pacificadores? Os pacificadores são pessoas que geram paz. São agentes de paz. Agentes de paz entre os homens e agentes de paz dos homens para com Deus. Então, um cristão é um agente de paz. É um embaixador de Cristo. O príncipe da paz é Cristo. E nós cristãos somos embaixadores. E Jesus ensinou-nos a ser esses embaixadores, esses agentes de paz. Onde o cristão está, deve promover a paz à sua volta. E deve levar as pessoas a um encontro com Deus para sentirem paz com o Criador, com o Senhor Deus. Ao longo daquelas horas de ensino, Jesus ensinava as pessoas a não pagar o mal com o mal. Jesus ensinou-os a fazerem bem a todas as pessoas
independentemente daquilo que as pessoas nos fazem a nós. E porquê é que Jesus ensinou isto? Porque Jesus também viveu isto. Jesus fez bem a quem lhe fez mal. Jesus, naquele sermão, ensinou a perdoar. É tão difícil para as pessoas perdoar. Porquê é que Jesus ensinou a perdoar? Porque Ele também perdoou. Ensinou a amarmos todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Parece loucura aos homens, mas porquê é que Jesus fez isto? Porque Ele também amou os seus inimigos. Mesmo do alto da cruz, aquelas pessoas que lhe fizeram tanto mal, Jesus orou por elas e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o ladrão na cruz que blasfemou contra Ele e que se arrependeu, esse também entrou no paraíso naquele próprio dia. Então Jesus fez bem a quem lhe fez mal. Jesus naquele sermão ensina-nos a não sermos religiosos, mas a termos um relacionamento com Deus. A não fazer rezas automáticas, daquelas que quando acabamos não sabemos quando é que começamos, mas a falarmos com Deus em intimidade, com palavras sentidas, sinceras, fruto da nossa devoção. O que a Madalena fez há pouco não é uma reza, é uma oração. É uma conversa com o Criador, com o Senhor Deus. Jesus, naquele sermão, mostrou que não estava interessado em que as pessoas soubessem muita coisa sobre religião. Não estava interessado em práticas religiosas, em ritos. Jesus queria que homens e mulheres tivessem um coração disposto a obedecer a Deus. Jesus queria discípulos. Sabem, o cristianismo não se trata de religião. Não se trata de ter um relacionamento à distância com Deus, mas de proximidade. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, disse a determinada altura o seguinte, que expressa exatamente este sentimento. Como a corça sedenta, a corça é um género de gazela, como a corça sedenta em busca das correntes de água, assim eu suspiro por ti, meu Deus. Tenho sede de Deus, do Deus da minha vida. A ver, nada de religião, relacionamento íntimo com Deus. Então, entrar pela porta estreita é reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, é ter Jesus como Rei, como autoridade máxima sobre nós. E trilhar o caminho apertado é ter a coragem de assumir um compromisso com Jesus, um compromisso de fazer a sua vontade na terra, assim como Deus, como ela é feita no céu. Isto significa o quê? É fazer a vontade de Deus dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola, onde quer que nós estamos, onde nós vivemos, é assumir que a autoridade máxima ali sobre nós é o nosso Deus. Isso é seguir o caminho apertado. Então, entrar pela porta estreita, seguir o caminho apertado, é reconhecer Jesus como Senhor. É decidir viver segundo o céu, segundo a vontade de Deus, segundo o que Jesus ensinou. Às vezes implica negar-nos a nós mesmos, quando assim tem que ser, para que possamos honrar e servir a Jesus. Mas sabem, nada realiza mais uma pessoa do que ela sentir a presença de Deus. E para os cristãos genuínos, verdadeiros, obedecer a Deus não é um sacrifício, é um prazer, é uma alegria, é um privilégio. Jesus continua
e continua a falar daquilo que ele quer para a multidão. E no versículo 20 nós dizemos, que Jesus chega mesmo a dizer, olha, os verdadeiros cristãos, aqueles que entraram no reino de Deus, que entraram pela porta estreita, que trilham o caminho apertado, ele vai dizer assim, olha, pelos frutos os conhecereis. Pelo resultado da vida, pela transformação que Deus opera na vida do cristão. Sabem, um cristão cheira a Deus. É isto. Um cristão cheira a Deus, não cheira ao mundo, cheira a Deus. Tem o bom perfume de Cristo. Onde está, exala o amor de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Não é pela muita teologia, não é pelos atos religiosos, não é por práticas, por ritos, não é. Ontem tive um encontro com 2 testemunhas de Jeová. Eles estavam-me a tentar convencer e eu disse-lhes, olha, a vossa fé é intelectual, vocês não conseguem sentir Deus, vocês não conseguem passar este Deus. E aquelas pessoas seguiam um Deus de religião. Um crente, um discípulo, cheira a Deus. Entrar pela porta, caminhar pelo caminho apertado, significa ter um coração ajoelhado perante Jesus. Significa uma vida rendida a Jesus. Uma vida de obediência que vai moldando a pessoa que nós somos. É interessante que nos casamentos nós vemos isto acontecer. Um bom casamento vai fazer com que os cônjuges fiquem parecidos um ao outro. Já repararam nisso? Às vezes riem-se das mesmas piadas, né? Olham um para o outro, já se começam a rir. Têm os mesmos gostos, não é? As mulheres até começam a ver o futebol e coisas do género. E os homens veem aqueles filmes que à partida não escolheriam, não é? E há gostos parecidos e nós ficamos parecidos. Há casais que até riem da mesma maneira. Há uns que até ficam com os tiques um do outro. Isso chama-se intimidade. E um cristão, quando se relaciona com Deus, ele é transformado por quem Deus é. Por isso Jesus no versículo 21, ele vai dizer assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles que à partida dizem que têm fé, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, estes são os verdadeiros cristãos. Aqueles que entram pela porta apertada, seguem o caminho, a porta estreita, seguem o caminho apertado. Agora, Jesus também falou sobre a porta larga, o caminho espaçoso. E o que é que Jesus diz? Que vai levar à perdição. Então, a porta larga é o quê? A porta larga é exatamente o contrário disto. É viver a vida sem Deus. É aquela ideia que muitas pessoas têm. Eu vivo a vida à minha maneira. Eu sou senhor do meu nariz. Quem decide viver desta forma, a autoridade maior sobre a sua vida é ele mesmo. Então a pessoa passa a ser o Deus dele próprio. E quem são estas pessoas? Podem ser pessoas que não têm fé nenhuma e que arrumam Deus para longe. Deus está lá no céu, eu estou aqui, depois eu lá de ter um cantinho para
para mim, se Ele é amor, se Ele é bom, Ele há de me arranjar lá um espacinho, não é? Ou seja, a pessoa vive sem Deus, exclui Deus. Ou até há aqueles que dizem, que decidem, olha, Deus não existe, não faz parte da minha vida porque Ele não existe. Então, se Deus não existe, eu sigo a vida à minha maneira. Mas também pode ser os religiosos. Porque Jesus disse que aqueles que fazem a vontade é que entram no reino. E para fazermos a vontade nós temos que, como eu disse há pouco, ajoelhar o nosso coração diante de Deus. Então, as pessoas que têm fé, mas que não entregam toda a sua vida nas mãos de Deus, que deixam divisões da sua vida sem a presença de Deus, estas também estão a caminhar pelo caminho largo. Porque Deus ou é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Jesus não aceita ser Deus a part-time. Ele é o Curios, o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, tudo o que fazemos tem consequências. E Jesus fala sobre estas consequências. Então, se rejeitarmos Jesus, se entrarmos pela porta larga, percorremos o caminho espaçoso, segundo as Escrituras, vamos rumo à perdição. Ou seja, se rejeitarmos Jesus do lado de cá da eternidade, a escolha fica feita do lado de lá. Não faz sentido alguém dizer que alguém que rejeitar Jesus como o seu Senhor, depois da morte, dizer, não, afinal eu quero. Faz sentido, porque nós vivemos na Terra. Então a decisão que nós tomamos, ela tem implicações para a eternidade. E a Bíblia fala sobre este lugar de perdição. A Bíblia fala sobre um lago que arde com fogo e enxofre, fala da segunda morte, da separação eterna de Deus. Aquilo que nós chamamos inferno. A ausência completa da presença de Deus. Mas sabem uma coisa? A perdição não é apenas lá, na eternidade. Eu acho que uma pessoa que vive a vida aqui, sem render o seu coração a Jesus, essa pessoa não entende a razão de ter sido criada. Não entende a razão da sua vida. E porque não sabe a razão de viver, ela vai sofrer. E basta olharmos à nossa volta, nesta sociedade, e vemos quantas pessoas a clamar por socorro. Agora, se recebemos Jesus, se cremos em Jesus, então vamos ter vida. Foi esta a decisão dos 11 irmãos que se batizaram hoje. Muitos destes nasceram num lar cristão, foram educados desde bebés a seguirem a Cristo. Outros não. Outros eram católicos ou budistas. Mas um dia ouviram falar a mensagem do Evangelho, das boas novas de Cristo, e compreenderam quem Jesus era. Então fizeram o que qualquer cristão tem que fazer. Nós não somos cristãos de tradição. Podemos ser, mas isso não vale de nada. Um cristão é um imitador de Cristo. Então estes 11 irmãos, dentro da maturidade de fé de cada um deles, eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles creram que Jesus, sendo Deus, fez-se homem. Creram que Jesus foi ao Calvário, à cruz do Calvário, morrer em substituição da sua vida. Que ali no alto da cruz, Jesus assumiu o castigo por todos os seus pecados.
creram que Jesus removeu aquilo que os impedia de se relacionarem com Deus. E porque creram, renderam-se ao Senhor, entregaram-lhe as suas vidas, deram testemunho da sua fé, ajoelharam o seu coração diante de Deus. O que estes 11 irmãos fizeram hoje foi o seguinte: eles disseram a todos nós que entraram pela porta estreita e que decidiram percorrer o caminho apertado. Eles disseram que querem obedecer a Jesus no seio das suas famílias, nos seus empregos, na sua escola, onde quer que estejam. Querem que Jesus seja o Senhor das suas vidas, onde quer que estejam, onde estejam a viver. Eles e muitos daqueles que entregam a sua vida a Jesus experimentam a vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida abundante, nós vamos vivê-la na eternidade com o Senhor, naquela morada que Jesus disse que nos foi preparar. Mas lá será a plenitude dessa vida. Nós aqui já experimentamos parte dessa vida. Por isso muitos cristãos não negaram a sua fé quando enfrentaram a morte, quando enfrentaram o martírio, porque aquilo que eles tinham era mais rico do que a sua própria vida. A experiência com Deus, aquilo que Deus lhes tinha dado, era mais rico do que a sua própria vida. E essa tem que ser a decisão de qualquer cristão. Há dias eu lia uma frase de um jovem que eu conheci, acho que era no WhatsApp dele, dizia assim: a minha missão é maior do que a minha vida. Ele compreendeu. Ele compreendeu. Por isso, nós hoje podemos tomar uma decisão. Se entramos pela porta estreita, vamos ver qual é a porta estreita? É a cruz. É a cruz. E podemos dizer: não, eu não tenho, ainda não entrei pela porta estreita. Eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ou então poderá dizer: olha, eu entrei, mas eu ando desviado deste caminho, eu tenho ido é pelo caminho largo. Eu tenho feito a minha vontade e não a vontade de Cristo. Então hoje é um dia que nós podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor Deus. Então eu vou pedir que fechem os vossos olhos e vamos orar ao Senhor. E quero perguntar, quero deixar de perguntar e de dar oportunidade a quem está presente. Pela primeira vez, entendeu o que Jesus fez por si e o que Jesus quer da sua vida. Quer entrar por esta porta apertada, que é Jesus. Quer entregar a sua vida a Ele e percorrer o caminho que Ele tem para si. Por outras palavras, quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, como a autoridade máxima da sua vida. Quer lhe pedir perdão por aquilo que fez, viveu, longe da sua soberania, do seu amor. Quer entregar-lhe a sua vida. Se assim, eu vou-lhe dar a oportunidade de dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador.
Isto é mais importante do que a vergonha que está à nossa volta, das pessoas que podem estar a olhar para nós. Eu quero dar-lhe esta oportunidade. Não sinta vergonha, porque esta decisão é entre si e Deus. Mais ninguém tem interferência nisto. Por isso eu quero lhe dar esta oportunidade. Alguém aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Quer levantar o braço? Alguém quer trilhar este caminho? E decide, eu quero, eu não sei tudo, mas eu senti a presença de Deus, eu quero seguir este caminho. Alguém quer fazê-lo? É só levantar o braço que nós queremos orar por si. Alguém tem andado pelo caminho largo e não tem honrado o Senhor, a decisão que tomou perante Cristo, de tê-lo como autoridade máxima da sua vida. Alguém quer pedir perdão agora ao Senhor? Só precisa levantar o braço que eu quero orar por si. Alguém? Vamos orar então ao Senhor Deus? Senhor Deus, consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor. Ninguém nos amou mais do que Tu. Ninguém deu a sua vida por nós além de Ti. E ninguém nos quer tão bem como Tu queres. Como Tu queres sobre a nossa vida, sobre a nossa pessoa, sobre quem somos, Senhor. Ninguém nos quer tão bem como Tu. Por isso nós consagramos a nossa vida. Nós Te reconhecemos como Deus, como Senhor. Foi este o Teu ensino lá naquele dia no monte e continua a ser o Teu ensino hoje. Tu dizes, Senhor, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta. E apertado o caminho conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Estas são as Tuas palavras, Senhor. E nós, como igreja, ao longo destes 65 anos, estamos a dizer, nós entramos por esta porta. Nós queremos seguir por este caminho, para que um dia, do outro lado da eternidade, nós possamos ouvir: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. É isto que queremos ouvir, Senhor. Obrigado pela Tua presença na nossa igreja, na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.